Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Só um minutinho para aguardar seu tempo. Muito obrigado, presidente. O senhor terá os 5 minutos. Obrigado, vereador, pelo seu entendimento. Por favor. Presidente, bom dia ao senhor, a todos que nos assistem daqui e de casa. Quero falar um pouco aqui sobre essa questão trazida pela vereadora Daiane, questão muito importante que nos preocupa muito enquanto parlamentares e moradores dessa cidade, né? E eu, enquanto estive frente à Secretaria de Habitação, eu tenho que estar aqui dando explicações, acredito, ao povo, aos vereadores e a toda a sociedade, porque acredito que a transparência é a melhor coisa que existe no serviço público. Então, trazer alguns fatos aqui que aconteceram enquanto estive frente à Secretaria, né? A gente chegou dia 1º de janeiro de 2025, essa obra foi dada início em 2024, como a senhora falou aqui, e era para ser finalizada em dezembro de 2025, dia 12/12. Então, era uma data muito especial para mim e eu esperava muito entregar essas casas às famílias, porque acompanhamos cada família, a gente sabe da necessidade de cada mãe, de cada pai que está ali esperando para realizar o sonho da casa própria. E quando chegamos, nos deparamos com esse problema que tinha com a empresa Binotto lá no programa Casa é Sua, no Campos da Serra. E verificamos inúmeras irregularidades. Quero aqui já aproveitar, mandar um abraço a todos os servidores da Secretaria de Habitação, né, que nos ajudaram muito na nossa caminhada ali. A gente chamou o pessoal da engenharia para conversar e a gente tinha mais de 20 apontamentos na época de irregularidades nesta obra. Infiltrações, as portas não fechavam, a janela não abriam, era a cerâmica colocada toda errada, então a gente não tinha como continuar com essa empresa. O que eu fiz? A gente tentou 3 vezes conversar com a empresa, eu fui a Porto Alegre, a empresa veio aqui, a gente sentou, eu, enquanto secretaria, o prefeito, representantes da empresa, para a gente tentar achar uma solução, e eles nos fizeram um cronograma de trabalho, que iam começar a obra, que isso em fevereiro e março, e a gente viu que nada acontecia. Para os senhores fazerem uma ideia, não tinha, em 1 ano de trabalho, não tinha uma casa pronta, não tinha a casa modelo, que é uma casa que tem que ser feita antes, para que a gente consiga ver como que vai ser feita as outras. Então, não tinha mais como a gente continuar com essa empresa, a gente tentou de todas as formas, não rescindir o contrato, porque a gente sabe o quanto que é ruim. As famílias se programaram para receber essas casas no dia 12/12/2025, muitas fizeram o contrato de aluguel até lá e depois não conseguiram mais. A gente entende a dor dessas mães, que a maioria são mulheres, né, com filhos, 4, 5 filhos, a gente entende e sabe o quanto que é difícil conseguir um aluguel, né, a gente sabe como funciona hoje, então é muito difícil. E a gente teve que rescindir o contrato com essa empresa, doutor Cláudio, já lhe passo a sua parte. A gente teve que rescindir o contrato porque não tinha mais o que fazer. A gente não tinha mais como continuar com uma empresa que não cumpria com nada daquilo que estava no contrato. Em 1 ano não conseguiram entregar uma casa, então a gente não teve jeito. O que a gente precisa é de celeridade nesse processo, como sempre falei. A gente tinha algumas ideias, a gente gostaria de licitar para mais que uma empresa fazer a obra, a gente tentou fazer com que a Codeco finalizasse essas casas para entregar para as pessoas contempladas. A gente ia fazer com a Secretaria de Obras também para retirar de lá aquelas casas que foram feitas. Para os senhores entenderem, teve casas que foram feitas em 2 terrenos ao mesmo tempo, colocada fora do local, então não tem como continuar com a empresa assim. A gente fez a rescisão e agora está esse imbróglio aí que tem que ser resolvido, sim. A gente tem uma preocupação muito grande, como eu falei ontem, o governo, a Adiló, com certeza queria entregar essas casas. Sua parte, por gentileza, vereador, para poder dar tempo. Obrigado, vereador Jack. Não, eu queria exclusivamente testemunhar que eu tive na secretaria à época conversando com o senhor. E o senhor me mostrou as 20 notificações que tinha feito a empresa
E eu acho que tu tinha que rescindir o contrato, conversar com a vereadora André sobre isso. Não é possível, não cumpre o contrato, tem que rescindir. O problema desse debate aqui, vereador Jack, não tem nenhuma relação com o seu exercício de secretário. O senhor assumiu de vereador nessa Casa Legislativa, salvo o melhor juízo, no dia 7 de outubro de 2025. Fazem 6 meses que o senhor é vereador, fazem mais de 7 meses que o senhor rescindiu o contrato, não botaram um prego lá. Isso é uma falta de vergonha do atual secretário. O senhor não precisa se desculpar com ninguém. O senhor fez o que tinha que fazer. Obrigado, vereador Cláudio. Só para finalizar aqui, a gente, enquanto estivemos frente à secretaria, a gente colocou a segurança lá, a gente tinha o pessoal do Cachoeirinha que fazia essa segurança e à noite a Guarda Municipal fazia a nossa segurança lá. Quero agradecer aqui o delegado Paulo por o apoio de sempre e dizer que a gente está à disposição sim para contribuir e ajudar essas famílias que tanto precisam e com certeza vamos juntos aí achar uma solução e iniciar os trabalhos novamente. Obrigado. Obrigado, vereador Jack. Próximo vereador inscrito, vereador Pedro Rodrigues, que também está se deslocando para a tribuna.